Nogueira, eu sou especialista e também mestre em administração, tenho experiência no campo da gestão, trabalhando com planejamento estratégico, planejamento de marketing, compras e sempre utilizando sistemas empresariais. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder trabalhar com esse tema e com essa disciplina tão importante no campo da gestão. Vamos colocar aí a estrutura da nossa teleaula. Nossa aula foi montada com base no livro de Sistemas de Informação. E essa teleaula é referente à unidade 2, é a interpretação da segunda unidade do livro, o livro que você tem acesso no seu ambiente virtual, o livro de Sistemas de Informação Gerencial. E essa teleaula ela foi construída com base em 4 grandes momentos teóricos e algumas reflexões práticas, na medida em que a gente traz a situação geradora de aprendizagem, para que você faça essa reflexão. E no primeiro momento, destacar aí as principais características, os benefícios, algumas classificações dos sistemas empresariais, o quanto eles são importantes no processo de tomada de decisão, na elaboração de um planejamento estratégico, na organização dos dados dentro de uma empresa, de uma organização de uma maneira geral. Num segundo momento, vamos destacar aqui os sistemas voltados para o planejamento de recursos, então ERP, e os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, conhecidos como ERP e SCM. São sistemas consolidados, sistemas que são muito utilizados aí por grandes organizações, no sentido de um planejamento integrado, de uma análise de suas informações e dados aí para o planejamento estratégico. Num terceiro momento, falaremos sobre sistemas de gestão de relacionamento, então dando ênfase àqueles sistemas de apoio e organização de dados a respeito dos clientes e dos fornecedores e parceiros, então CRM, PRM, são sistemas voltados aí para o relacionamento entre as organizações, e sistemas do ponto de vista mais estratégico, análise de desempenho, análise de cenário, como os sistemas BI e o BSC, são sistemas que trazem aí uma ideia de uma análise de tendência, de cenário, sistemas de apoio no processo decisório, que auxiliam os gestores aí a entender melhor a sua organização. E dentro dessa abordagem teórica, a gente traz o caso prático, a situação geradora de aprendizagem. É um caso fictício que a gente tem no nosso livro, um caso da Dona Maria, que ela resolve empreender e precisa utilizar aí sistemas de informação. Então, o desafio dessa segunda unidade é trazer a relevância dos sistemas empresariais e estabelecer essa reflexão dentro do mundo dos negócios, o quanto o gestor ele precisa de sistemas para que ele possa organizar suas operações, elaborar indicadores que possam traduzir o seu desempenho organizacional e buscar aí um conhecimento muito maior a respeito do seu negócio e de tudo aquilo que envolve a sua empresa, a sua organização. Então eu trago agora a situação geradora de aprendizagem. Vamos aí para o quadro. Essa situação é um caso fictício, um caso que a gente tem no nosso livro, e que traz esses conceitos a respeito de sistemas empresariais para que a gente possa fazer uma reflexão entre aquilo que acontece no dia a dia do pequeno empresário, do administrador e a importância dos sistemas empresariais. Então a Dona Maria, uma doceira de mão cheia, ela resolveu elaborar doces, fazer doces e bolos aí para alguns clientes da sua região. Ela era uma vendedora em um magazine antes de iniciar esse empreendimento no ramo alimentício. E os seus doces, naquele momento, eram apenas um complemento de renda, um hobby, mas ela já era conhecida por ser uma doceira de mão cheia. E diante de um cenário de crise econômica, a Maria ela fez alguns bolos e doces, fez disso a sua principal fonte de renda. Então pense aí num pequeno empreendedor, o quanto ele precisa se esforçar aí para alavancar o seu empreendimento dentro de um cenário de crise, sobretudo no Brasil. Entretanto, o medo a preocupa. Apesar de saber cozinhar muito bem, se preocupa muito com a gestão do seu negócio. Muitas empresas pequenas, elas acabam quebrando em virtude de uma falta aí de gerenciamento. Então é importante que o empreendedor realmente leve em consideração aspectos a respeito da gestão. E a Dona Maria, ela contará com o nosso apoio. Então você aí, enquanto futuro gestor, é preciso apresentar alguns sistemas empresariais, algumas ferramentas que podem ser fundamentais aí para a gestão do negócio da Dona Maria. E ela tem uma mini estrutura organizacional,
O próprio livro traz essa estrutura para que a gente já visualize dentro de uma sistematização aí da sua empresa, uma estrutura organizacional. Então, a Dona Maria, a principal gestora do negócio, além do processo de produção, ela precisa se preocupar com a gestão. O seu Carlos, que é o seu marido, ele vai cuidar aí do financeiro. Ela tem uma auxiliar de cozinha, uma pessoa responsável pelos atendimentos e um escritório terceirizado de contabilidade. Então, por mais que seja um pequeno negócio, existem diferentes setores, existem áreas que precisam ser trabalhadas com parcerias, é preciso pensar na produção, no atendimento ao cliente e na gestão de uma maneira geral. Então, nesse sentido, a gente traz essa estrutura organizacional da empresa da Dona Maria e faz com que você faça essa reflexão a respeito do dia a dia do gestor. Diante de um cenário de crise, muitas pessoas resolvem empreender, abrir seus modelos de negócio. Então, esses empreendedores precisam entender sobre ferramentas de gestão, a importância de um sistema de gestão de relacionamento, um sistema que auxilia o gestor a organizar melhor os seus recursos e outros sistemas que possam produzir aí inteligência organizacional, análise de desempenho. Então, nesse primeiro momento, a gente traz essa estrutura na nossa teleaula. Sistemas empresariais. Nesse momento, eu trago a relevância dos sistemas empresariais. Você, enquanto gestor, sempre vai se deparar com qualquer tipo de sistemas de informação dentro da sua organização. Então, sistemas relacionados a meios de pagamentos, cadastramento de clientes, emissão de notas fiscais. Existem tecnologia da informação em toda parte hoje em dia dentro das organizações. Um pequeno empreendimento, ele precisa de uma mínima infraestrutura de sistemas para que o gestor possa organizar seus dados, suas informações. Então, nesse momento, a gente traz a importância desses sistemas empresariais para você aí enquanto gestor. Vamos colocar aí no quadro. Um sistema empresarial, ele pode ser definido como uma estrutura centralizada de informações. Então, quando a gente fala em banco de dados, armazenamento de informações, gestão e segurança de dados, na medida em que você tem um sistema empresarial com informações estruturadas, isso passa a trazer aí dados e informações para que você produza conhecimento a respeito do seu próprio negócio. Então, o sistema empresarial ele passa a ser importante para o compartilhamento das informações em diferentes níveis e funções dentro de uma organização. Então, é preciso que todos os departamentos, o qual você atua, o departamento e que realmente vai impactar diretamente no seu trabalho, é preciso que haja uma comunicação, dados que possam ser compatíveis. Então, um cadastramento de cliente, por exemplo, ele vai ser fundamental para o setor de marketing e vendas entender melhor aquele público, aquele consumidor. Para o setor de produção, buscar ali características da sua produtividade, dos seus níveis operacionais para atender esse cliente, esse consumidor. Para o departamento de gestão de relacionamento. Então, existem aí alguns pontos importantes a respeito dos sistemas empresariais, além do apoio na gestão do negócio de uma maneira geral. Então, quais são os benefícios da utilização de um sistema de informação? Sistema empresarial, auxílio no processo de tomada de decisão, para que você consiga organizar os dados, as informações, produzir conhecimento dentro da sua empresa. É preciso que você tenha um sistema empresarial que consiga emitir relatórios, trazer informações para que você possa tomar decisões sobre investimentos, se você vai abrir uma nova unidade, criar um novo produto ou um novo serviço. Um sistema empresarial bem implementado, com o pessoal capacitado para trabalhar com esses sistemas, isso aumenta aí a precisão e, sobretudo, a redução de erros. Então, um dos pontos importantes, se a gente pensar aí do ponto de vista de uma operação dentro da organização, você precisa realmente reduzir erros. As empresas cada vez mais precisam buscar uma eficiência dentro dos seus processos internos e na medida em que você consegue organizar suas informações, você toma decisões a respeito da elaboração de um layout de produção, se você vai abrir uma nova unidade ou não, que tipo de investimento o gestor deve fazer ou deve abrir mão. Então, para isso, um sistema empresarial consegue aí fornecer informações que possam trazer esses benefícios para uma vantagem competitiva dentro das organizações. Vamos voltar aí para o quadro. Além disso,
diminuição de desperdícios, e isso vai implicar em menores custos, consequentemente uma maior eficiência operacional. Então, na medida que você tem um sistema empresarial bem implementado dentro da sua empresa, um sistema que possa direcionar suas decisões com relação a custos, com relação aos seus clientes, aos seus fornecedores, tudo isso serve de base para que você tenha uma eficiência operacional, para que você consiga melhorar a qualidade dos seus produtos, a qualidade dos seus serviços. Então são pontos aí importantes. E, consequentemente, agregando valor aí aos seus produtos, à sua marca e buscando uma vantagem competitiva. Então, o sistema empresarial, se a gente pensar hoje no mundo permeado pela tecnologia, as empresas cada vez mais estão mediadas por sistemas de informação do ponto de vista da sua gestão. Então, hoje uma pequena empresa precisa entender muito bem quem é o seu público, quais são as informações a respeito do seu cliente, seus hábitos de compra, aquilo que ele busca na internet, além de outras informações a respeito dos seus sistemas operacionais, aquilo que precisam ou não para que você tenha uma alavancagem nos seus produtos e serviços, com relação aos seus custos, se você está tendo lucro, prejuízo. Então, tudo isso um sistema empresarial, ele vai trazer informações e auxiliar na organização das informações dentro da sua empresa. Vamos voltar aí para o quadro. Classificação desses sistemas empresariais. Existem os sistemas funcionais e os sistemas integrados. Então, num certo momento, os sistemas funcionais, eles auxiliam aí pequenas organizações, sobretudo empresas que precisam de apenas alguns módulos, alguns departamentos que tenham sistemas mais robustos. Então, um sistema funcional, ele é caracterizado por uma ideia de departamento. Então, ele dá o suporte às atividades específicas dos departamentos. Então, por exemplo, um sistema contábil, ele é específico ali para o setor de contabilidade, um sistema de folha de pagamento. Aqueles profissionais que trabalham com recursos humanos, com folha de pagamento, são sistemas voltados para operações de determinados setores. Um sistema de informação de marketing também é um sistema voltado para o departamento de marketing. Então, existem sistemas funcionais, eles se caracterizam por manter aí uma base de um departamento específico. Ele tem informações que auxiliam o gestor a trabalhar determinadas rotinas voltadas a diferentes setores e departamentos. Então, existem sistemas que as empresas podem comprá-los ou podem elaborar aí com parceiros. Existem algumas possibilidades. Esses sistemas funcionais, eles são muito utilizados, sobretudo, por pequenas organizações. Vamos voltar aí para o quadro. Temos ainda sistemas integrados. E a característica desses sistemas é trabalhar em um conjunto de módulos, então integração de diferentes softwares, e aí sim a gente consegue integrar todos os departamentos. Então, um exemplo é um sistema ERP. Você consegue centralizar um banco de dados e, com isso, distribuir informações para diversas áreas aí dentro da organização. Então, a gente tem aqui um esquema a respeito do banco de dados. Então, na medida que você tem um banco de dados centralizado, esse banco de dados ele passa a ser relevante para abastecer as informações em todos os departamentos. Isso vai caracterizar como um sistema integrado. Então, você tem ali informações a respeito do cliente, que ela é fundamental para o departamento de vendas, para que você consiga elaborar pedidos, fazer previsão de vendas, quais são os pedidos de devolução, alterações de preço. Essas informações a respeito do cliente, elas são também importantes para o departamento de manufatura. Afinal de contas, é preciso ter uma estimativa da sua demanda para que você comece a produzir, para você comprar a matéria-prima. Então, perceba aí como as informações centralizadas aí num banco de dados, ela pode ser importante para todos os departamentos, para o departamento de recursos humanos, para que você consiga capacitar a sua equipe, recrutar profissionais que possam atender a determinada demanda. E também informações a respeito das finanças, da controladoria, para que você consiga gerenciar todos esses processos, os processos de comunicação, de operações, envolvendo pessoas. Então, traz aí a característica de um sistema integrado,
que realmente é um sistema muito interessante para organizações que conseguem se estruturar em diferentes departamentos. A gente vê aí grandes organizações, elas trabalham com sistemas integrados, na medida que você consegue uma informação, uma análise de dados, isso pode servir para diferentes departamentos, isso melhora o fluxo de comunicação, diminui custos, melhora com relação a treinamento das pessoas. Então existem diversos sistemas integrados que são relevantes aí para a gestão dentro de uma organização. Mais um esquema que eu mostro aí no quadro é a representação de uma estrutura de banco de dados, isso é importante. Então, na medida que você tem um banco de dados dentro da sua organização, ele deve ser armazenado num servidor, numa estrutura de servidor, e isso pode ser disseminado para os seus clientes, para os seus usuários, fornecedores. Então, olha como ele é importante para a estruturação das informações, para a distribuição das informações para aqueles que se interessam pelo banco de dados da sua empresa, no caso, os seus colaboradores. E por último, integração dos sistemas. Quais são as vantagens? Facilidade na interface com outros sistemas. Os sistemas integrados, eles são caracterizados por essa vantagem, então você consegue importar dados de outros sistemas para alguns sistemas integrados, a questão de portabilidade, maior acesso à informação, na medida em que você consegue integrar aí os seus processos, diferentes departamentos conseguem o acesso a essa informação, como eu já destaquei. Otimização e padronização nos processos de informação são algumas vantagens da integração de sistemas dentro da gestão empresarial. E por último, desvantagens. Qual que é a desvantagem de implementar a integração, sobretudo para pequenas empresas? Há um alto custo, se a gente pensar em sistemas integrados como o ERP, de infraestrutura e de manutenção desses sistemas. É preciso que o gestor realmente faça um planejamento de quanto que ele vai gastar para manter essa infraestrutura de servidor, de módulos, de login. Alto custo para a implantação. É preciso que haja muito treinamento, profissionais capacitados para conseguir integrar ali as áreas da sua organização. Muitas vezes você fica dependente do fornecedor de tecnologia ou um fornecedor que vai fazer a manutenção do seu sistema. E há também desafios com relação a customizações. Às vezes uma empresa precisa personalizar determinado sistema, determinada tela, e muitas vezes isso gera um alto custo, acarretando em alguns desafios para os gestores. Então a gente viu aqui algumas classificações, sistemas funcionais, voltados mais para os departamentos das organizações e sistemas integrados, que são importantes para que você consiga integralizar aí o fluxo de informações, processos e ter um banco de dados estruturado. Então nesse ponto a gente traz aí a importância dos sistemas empresariais. Sistemas empresariais, ERP e SCM, e aí dando destaque aos sistemas voltados para a gestão de recursos dentro das organizações. O ERP ele se configura como um sistema integrado, ele abrange aí quase todas as áreas das organizações, existem módulos que conseguem captar todos os departamentos, então o ERP ele pode ser composto por um sistema de gestão de marketing, vendas, produção, finanças, todos eles integrados em um único sistema de gestão de recursos, e o SCM voltado aí para a gestão da cadeia de suprimentos, então é mais voltado para os processos ali de produção, desde da coleta das informações do seu cliente, a produção do seu produto, todo o aspecto logístico. Então são dois sistemas muito importantes e utilizados aí dentro das organizações. Vamos colocar aí o primeiro, Supply Chain Management, conhecido como SCM, que significa gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ele pode ser definido como uma rede de organizações e processos integrados. Por que organizações? Porque dentro de uma cadeia de suprimentos existem os fornecedores, os subfornecedores, os varejistas, as indústrias, os consumidores. Então toda essa rede de processos integrados, a gente deve pensar isso como um sistema de informação, como um sistema de gestão dessa cadeia de suprimentos. Então a gente está falando aqui desde a matéria-prima aos produtos intermediários, produtos acabados. O desafio é o gestor realmente gerenciar todo esse processo junto aos seus fornecedores, toda a cadeia de consumidores. Então é um sistema muito importante dentro da administração.
A área de suprimentos é uma área muito impactada por esse tipo de sistemas, então o gerenciamento das suas compras, negociação com seus fornecedores, a questão de armazenamento e distribuição, se a gente pensar aí no Brasil, um grande desafio logístico. Então os empreendedores que atuam dentro de uma cadeia de suprimentos, eles têm realmente um grande desafio em gerenciar toda essa questão logística, toda essa questão de transporte, nota fiscal, armazenamento. Então o sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele traz toda essa perspectiva e o gestor ele precisa otimizar essa cadeia para que ele consiga gerar eficiência e redução de custos. Então esse é um ponto importante a respeito desse sistema. Então se a gente pensar aqui uma fábrica, um distribuidor, um varejista, ele tem seus processos de compra, seus processos de venda, e ele depende de fornecedores, esses fornecedores por sua vez dependem de outros fornecedores. Então o gestor que trabalha com gestão de suprimentos, ele precisa avaliar todo esse fluxo de materiais e também esse fluxo financeiro que envolve toda essa cadeia. Então envolvemos aqui fornecedor, varejista, distribuidor, cliente e o próprio consumidor. Então desde a concepção inicial aos fornecedores até o seu consumidor final, se caracteriza aí por um sistema de gestão da cadeia de suprimentos. E isso é muito importante dentro das organizações. Cada vez mais as empresas precisam pensar de maneira estratégica na gestão de suprimentos. Então todo o processo de compras, por exemplo, deve ser um setor estratégico dentro da organização. As empresas cada vez mais pressionadas por reduzir custos, aumentar a sua eficiência. O departamento de custos, de suprimento e logística pode ser um campo muito importante para que você consiga mapear os seus processos, negociar melhores contratos com seus fornecedores e buscar uma gestão de cadeia de suprimentos mais efetiva, trazendo aí vantagem competitiva para a sua organização. Um outro ponto que eu destaco também, a respeito ainda do SCM, pontos positivos e pontos críticos a respeito da implementação de um SCM. Ponto positivo, reestruturação de fornecedores. Na medida que você começa a implementar uma gestão de suprimentos, você precisa revisar todos os seus fornecedores, negociar com eles de acordo com suas necessidades, buscar aí quais são as formas de contrato com transportadoras, com fornecedores. Então reestruturar toda essa cadeia passa a ser relevante. Integração de toda uma infraestrutura. Então você precisa ter uma gestão integrada desde o seu processo de negociação com o seu fornecedor até o abastecimento no seu cliente, os processos internos de produção, de distribuição. Essa infraestrutura deve ser integrada, então o SCM traz essa possibilidade. E também desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. Na medida em que você começa a mapear suas operações, entender um pouco da sua necessidade e da necessidade do mercado, isso traz a possibilidade de desenvolver novos produtos, novos serviços e processos. E pontos críticos, é preciso que haja um planejamento muito bem feito e uma reengenharia muitas vezes vai ser necessária no seu layout de produção. Se a gente pensar numa fábrica, num restaurante, qualquer que seja o modelo de negócio que tem ali alguns processos, que precisa lidar com o fornecedor, com clientes, é preciso pensar nessa engenharia dessa cadeia, então é um ponto crítico. Fatores técnicos e tecnológicos, muitas vezes você vai precisar de infraestrutura de tecnologia, sistemas, investimento de máquinas em alguns setores, né? E desafios na integração das áreas, são pontos aí relevantes a respeito desses sistemas de cadeia de suprimentos. Então, são sistemas também importantes, como eu já falei, dentro de qualquer modelo de negócio. Você precisa estruturar muito bem seus processos de compra, seus processos logísticos, para que você tenha uma cadeia de suprimentos efetiva e que possa aí ter resultados positivos na sua organização. Um outro sistema também tão importante quanto é o planejamento de recursos empresariais, o ERP. Consiste em um sistema integrado, um sistema que possui um banco de dados estruturado. É um sistema que ajuda a trabalhar o fluxo de informação para toda a empresa e ele traz uma visão ampla da organização. O ERP, ele é conhecido como Planejamento de Recursos Empresariais. Qual é a vantagem da implementação de um ERP? A gente já discutiu: redução de custos, eficiência nos processos, redução do retrabalho, redução do tempo de resposta, do posicionamento da empresa, na medida que você consegue integrar as informações.
Algumas desvantagens: alto custo de implementação. As pessoas, muitas vezes, elas não conseguem se adaptar a novas formas de controle, existem resistência à mudança, imposição de padrões e tarefas, porque quando você tem um sistema, é preciso que as pessoas abasteçam as informações e sejam realmente disciplinadas no sentido de gerenciar essas informações. E nós temos aí uma característica desse sistema: banco de dados centralizado, que vai fornecer informações para todas as áreas, para as áreas de finanças e controladoria, de manufatura, de materiais, de recursos humanos, serviços de apoios, vendas, relatórios para a diretoria e para os acionistas, vendas e distribuição. Então esse sistema ele traz informações centralizadas de toda a sua organização, e a principal característica é ser um sistema integrado, um sistema que traga aí uma abrangência muito grande no sentido da gestão. Então esses são dois sistemas importantes: gestão do relacionamento com, planejamento de recursos empresariais e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São dois sistemas importantes que a gente pode realmente se aprofundar. Vale a pena você fazer uma leitura, se aprofundar a respeito desses conceitos. São conceitos importantes dentro da ideia envolvendo sistemas empresariais. São problema 1 e 2. A gente traz aí a interpretação do caso da Dona Maria, que é uma empreendedora que traz aí bolos e doces como principal fonte de renda. E quais são os objetivos dessa situação problema? É demonstrar a importância dos sistemas empresariais, dar uma diretriz, uma orientação para essa gestora, para que ela consiga entender a relevância desses sistemas empresariais, e falar um pouco sobre planejamento de recursos e gestão da cadeia de suprimentos. Vamos colocar aí no quadro. Então nós temos aqui, no caso da Dona Maria, então é a situação que a gente tem no nosso livro, a situação geradora de aprendizagem, da unidade 2. A Dona Maria preza pela gestão do seu negócio e ela reconhece alguns problemas com relação ao descontrole dessas informações. Ela precisa conhecer melhor aqueles departamentos, quais são as informações relevantes. Então alguns pontos que acabaram aí refletindo em problemas para a Dona Maria: compra excessiva de matéria-prima. Então a gente já esbarra aqui na ideia de uma gestão de suprimentos. Ela errou lá na compra de matéria-prima, comprou em excesso. Produtos vencidos e estragados na prateleira. Olha aí a falta de gerenciamento dos estoques, a falta de integração com o departamento de vendas, aquilo que vendeu, aquilo que foi retirado do estoque. Os preços não cobrem os custos. E aí numa questão das análises ali das operações, dos custos, resultado, ela está tendo prejuízo. Ela quer abrir um negócio, mas está tendo prejuízo, situação que ocorre muitas vezes aí no dia a dia das empresas. E a Maria, ela recebeu a visita de uma empresa de consultoria, a Embramation Sistemas. É uma empresa que também fictícia, que vem com o objetivo de fazer um diagnóstico aí da empresa. E você, enquanto consultor dessa empresa, quais são as suas sugestões aí para a Dona Maria? Então vamos lá, você enquanto membro consultor dessa empresa de consultoria, o que você iria sugerir para a Dona Maria? Qual que é o desafio aqui? Demonstrar as características, as aplicações dos sistemas empresariais. Então aqui a gente está falando de sistemas integrados, ERP, que tem o objetivo de gerenciar todos os recursos da organização, e os sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos, voltados aí para a gestão de suprimentos, compras, gestão de estoques. Então todos esses são pontos importantes para que a Dona Maria possa estabelecer essa reflexão a respeito dos sistemas empresariais. E isso que aconteceu com a Dona Maria: compra em excesso, produtos estragados nas prateleiras, os custos eles não conseguem ser abatidos aí pelo preço de venda, não há uma relação compatível para que a empresa possa ter lucro e pagar suas despesas. Isso acontece muitas vezes com pequenos negócios. O empresário ele abre o seu modelo de negócio, ele tem os seus projetos, mas ele não consegue, muitas vezes ele não calcula qual é o custo de produção, ele não consegue
negociar com seus fornecedores contratos que possam ser compatíveis com aquilo que ele tem como investimento. Excesso de controle, isso é muito comum, as pessoas erram no planejamento de compras, não há um setor estratégico dentro das pequenas organizações que pensa realmente nas compras das matérias-primas, contratos com seus fornecedores. Então são situações que muitas vezes acontecem no cotidiano do administrador e que a gente traz o caso da Dona Maria para estabelecer essa reflexão. Então vamos aí interpretar aquilo que a gente trouxe como sugestões da Dona Maria. Então, sobre sistemas empresariais, é importante evidenciar quais são as vantagens e desvantagens para a implementação de um sistema de gestão. Então, no primeiro momento, ela precisa entender qual é o tamanho da sua organização, qual é a vantagem de implementar um sistema, quais são os pontos fracos, quais são as ameaças. Então, é preciso que ela tenha realmente essa ideia, pesquisar tipos de sistemas que atendam às expectativas. Será que é um sistema funcional ou um sistema integrado? A gente viu ali que ela possui poucos departamentos. Ela tem a contabilidade terceirizada, ela tem seus processos de atendimento, processos de produção. Então, de repente, alguns módulos ali já seriam suficientes para que ela possa mapear. Então, nesse primeiro momento, controle de compras e controle de estoque passa a ser fundamental. Então, um sistema básico de gestão da cadeia de suprimentos pode ser importante nesse sentido. Um sistema que possa trazer aí controle de custos e controle sobre seus processos de produção e o controle de suas vendas. Eu diria aí que são os principais pontos que são relevantes para que a gente possa sugerir para a Dona Maria nesse primeiro momento. Então, todo gestor ele precisa, num primeiro momento, reconhecer a relevância de um sistema empresarial, ele precisa fazer uma análise custo-benefício, que tipo de infraestrutura de tecnologia ele deve investir, o que comprar, que tipo de sistema ele precisa pesquisar. Então, são pontos iniciais que a gente pode sugerir para a Dona Maria e que muitas vezes pequenos gestores, pequenos empresários aí possuem essas dificuldades e precisam gerenciar melhor suas informações. Vamos voltar aí para o quadro. Aquisição de módulos de um sistema integrado, por exemplo. Então, um controle departamental é o que a Dona Maria precisa pensar do ponto de vista da gestão dos seus recursos. É preciso um controle de custos, das suas principais despesas, até para que ela possa dimensionar os seus lucros. Um controle voltado para os recursos humanos, na medida em que ela tem lá uma atendente e uma auxiliar de produção, ela precisa controlar o horário desses funcionários, gerenciar a folha de pagamento. Então, um sistema voltado aí para a questão da gestão financeira e recursos humanos passa a ser importante. Questão financeira e questão contábil. A questão contábil ela vai trabalhar junto com o seu contador terceirizado, mas é importante que ela tenha processos básicos ali, fechamento de caixa, emissão de notas. E um sistema mais robusto de gerenciamento da cadeia de suprimentos, para que ela consiga negociar os seus fornecedores, seus processos de entrega, seus pedidos. Então, basicamente, ali, alguns módulos já podem ser suficientes se ela quiser aumentar a sua produtividade, profissionalizar o seu negócio. Então, ela precisa fazer um levantamento a respeito dos custos de implementação, de manutenção e treinamento, nesse sentido. E, por último, um esquema aí a respeito da estruturação de um ERP. Se a gente pensar numa organização mais robusta, como que pode ser visualizado um sistema ERP? Então, nós temos aí diversas informações, informações da contabilidade que são compartilhadas com o setor de faturamento, que por sua vez compartilha com o setor de vendas, de produção. Então, há uma integração, planejamento de produção, suprimentos, recursos humanos, todos os departamentos, as informações a respeito dos fornecedores, a respeito dos clientes. Então, o sistema integrado ele tem uma estrutura de fluxo de informação que traz aí essa perspectiva geral, essa perspectiva mais ampla dentro das organizações. Então, nesse ponto, a relevância aí para o caso da Dona Maria, ela precisa pensar nos seus processos internos, no levantamento dos seus custos, numa gestão mínima ali dos seus suprimentos, para que ela consiga profissionalizar o seu negócio e realmente alavancar a sua organização. Momento de interação.
Eu deixo agora um breve intervalo para você enviar suas perguntas, mande suas contribuições. Vou deixar uma pergunta no quadro para que você faça essa reflexão e também envie aí seus comentários, as suas contribuições. É importante destacar que no final da aula a gente vai ter um momento com o Kahoot. Então já vão anotando aí as informações para que a gente possa no final da aula também fazer uma dinâmica e responder algumas perguntas via Kahoot. E agora eu faço um pequeno intervalo e espero aí as contribuições de vocês. Volto logo na sequência.
sobre então as vantagens dos sistemas de informação. O Polo de Jataí, Goiás, mandou suas contribuições. Desde já agradeço aí a sua contribuição. Os alunos querem saber mais sobre o excesso de controle como uma desvantagem para a implementação do ERP. O que eu quis dizer com isso? Muitas vezes a empresa ela não possui um sistema estruturado, então ela não tem controle sobre quase nada da sua organização. Isso acontece com pequenas empresas. E na medida que você traz a implementação de um sistema integrado, você precisa implementar maiores processos de controle em todas as áreas. Então as pessoas que ali estão trabalhando, elas precisam se familiarizar com algumas planilhas de controle, relatórios, indicadores. Isso muitas vezes pode caracterizar um excesso, e se o gestor não conseguir otimizar os seus processos e realmente buscar quais são as informações valiosas, muitas vezes isso acaba ocasionando um excesso de controle. Então isso pode ser uma desvantagem dentro da implementação de um ERP. É mais nesse sentido que eu trago isso como uma desvantagem. Então muito obrigado pela participação aí do Polo, e se você tiver outras dúvidas, vão mandando que no final da aula a gente faz esse esclarecimento. Vale destacar que no último momento de interação, a gente vai fazer uma dinâmica com o Kahoot, então vão anotando aí, se vocês já puderem conectando no chat, a gente vai mandar o link do PIN aí das informações, e logo em seguida, no próximo momento de interação, eu coloco aqui no quadro. Sistemas empresariais, CRM, PRM, são sistemas voltados para a gestão do relacionamento. O CRM tem o objetivo de buscar informações a respeito dos clientes, dos consumidores, e o PRM a respeito da relação da empresa com seus fornecedores, com seus parceiros. Então todos eles trazem informações importantes para que as empresas possam gerenciar melhor seus processos de relacionamento. Vamos colocar aí no quadro. O primeiro deles, conhecido como gestão de relacionamento com o cliente, é o CRM, a sigla de Customer Relationship Management, a sigla em inglês, termo em inglês. É uma ferramenta que traz aí dados sobre clientes. Um CRM ele possibilita uma análise multifacetada a respeito do seu cliente, do seu consumidor. Conjunto de aplicações integradas dentro da ideia de gerenciamento das informações do seu cliente. Então, os seus processos de atendimento ao cliente, controle de vendas, ações e campanhas de marketing, processos de comunicação, gerenciamento de pós-venda, todos esses setores direcionados ao cliente, ao consumidor, ele pode ser aplicado, são conjuntos de aplicações integradas inseridos no CRM, num sistema de gestão do relacionamento. Então ele traz aí alguns benefícios. Você pode ter uma compreensão melhor a respeito do seu público-alvo, na medida em que você começa a destacar aí informações a respeito dos seus clientes e consumidores, seus hábitos de compra, a jornada de consumo, seu estilo de vida. Então tudo isso um CRM é capaz de captar. Então, principais categorias a respeito do CRM. Nós temos os processos operacionais, então processos de atendimento ao cliente, cadastros, rotinas, mas operacionais, elas são destacadas dentro de um CRM operacional. Um CRM analítico, ele traz relatórios, gráficos, tendências, análise de indicadores, então ele traz aí relatórios gerenciais. E um CRM colaborativo, ele traz uma perspectiva de compartilhamento de informações, compartilhamento de conteúdo, de conhecimento a respeito do seu público, do seu cliente, do seu consumidor. Então olha aí uma estrutura básica de CRM, o cliente, o consumidor, o shopper, o usuário. Existem diversos conceitos que estão ali inseridos nessa ideia de cliente, de consumidor. Isso deve ser gerenciado, então todos os processos de venda devem ser controlado e deve ser também trabalhado de maneira integrada com os processos de atendimento, com as campanhas de marketing e assim por diante, estruturando aí um CRM que possa trazer informações detalhadas a respeito do seu cliente,
do seu consumidor. E quais são os benefícios da utilização de um CRM? Melhoria no atendimento ao seu cliente na medida em que você consegue conhecê-lo melhor, auxílio para a área de vendas, prospecção de novos clientes, aumento de receitas, personalização de campanhas. Conforme você conhece as características do seu cliente, do seu consumidor, você sabe direcionar melhor aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. E um método de implementação do CRM, conhecido como DDI, é apenas um método para que você possa implementar uma cultura de gestão de informações sobre o seu cliente, discutir aquilo que precisa ser definido enquanto prioridade, descartar conceitos antigos e conceitos que não servem mais para uma determinada operação que você quer trabalhar e integralizar aí os processos. Então são alguns pontos importantes a respeito do CRM. CRM é um sistema muito utilizado pelas organizações, até mesmo pequenas empresas estão buscando gerenciar muito melhor o seu contato com seus clientes, o seu relacionamento com seus consumidores. E as redes sociais digitais, por exemplo, são ferramentas muito utilizadas para que as empresas consigam se comunicar com o seu cliente, consigam entender melhor aquilo que eles estão falando, aquilo que eles necessitam. Então é importante que as organizações consigam gerenciar o seu relacionamento junto aos seus clientes e seus consumidores. Então a gente coloca aí esse método DDI, vamos lá para o quadro. Discutir, descartar, integralizar, integrar, implementar esse CRM, planejamento estratégico orientado ao seu cliente, desenvolver uma estrutura e áreas de contato que possa atender ali as necessidades do seu consumidor, processos e procedimentos de toda a sua organização alinhado com uma visão voltada ao cliente. Qual que é o objetivo? Relacionamento da sua empresa com seus fornecedores. Então discutir, definir essas prioridades, descartar crenças enraizadas, atitudes gerenciais que levam aos subordinados à dependência. Então a ideia de que uma boa propaganda resolve todos os problemas de relacionamento e satisfação do cliente, não é apenas isso. Isso é um ponto importante, é preciso se comunicar, mas é preciso mais que isso. Por isso que um sistema de gestão do relacionamento traz informações importantes a respeito do seu cliente, e é preciso integralizar sistemas antigos, sistemas novos e processos que possam influenciar de alguma maneira os seus clientes, os seus fornecedores. Apenas um exemplo aí, então o CRM traz essa estrutura do ponto de vista analítico, armazenamento de dados, manipulação desses dados, atendimento ao cliente, sistemas de marketing, vendas, colaborativo como uma frente mais operacional. Então a gente tem aí o cliente no centro da análise. Hoje é um ativo muito importante para as organizações. Os clientes devem ser valorizados, devem ser realmente o centro da análise de uma empresa. É preciso que as organizações entendam quem é o seu público-alvo, quais são suas expectativas, suas necessidades. E um sistema de gestão do relacionamento passa a ser fundamental nesse sentido. E um outro sistema que eu trago aí, dentro dessa ideia de relacionamento, é o PRM, Partner Relationship Management. É a gestão do relacionamento com os parceiros. Então as empresas precisam, além de gerenciar o relacionamento com os consumidores, também com seus parceiros, fornecedores, acionistas, até mesmo muitas vezes com concorrentes, para que você consiga dominar um determinado mercado. Então ele ajuda na melhoria entre parceria nas empresas, relacionamento com órgãos não governamentais, órgãos do governo. Ele possibilita o intercâmbio de informações sobre vendas, clientes, produtos. Então, informações sobre setores, sobre pesquisas setoriais. Isso é importante, esse intercâmbio. E estabelecimento de política integrada de preços, de promoções, produtos e serviços. A empresa precisa se relacionar com os seus fornecedores, com os seus acionistas, com aqueles que são interessados no seu setor. Então é importante que haja esse direcionamento. É um outro sistema também fundamental, o PRM, que traz aí mais uma abordagem a respeito da gestão do relacionamento. Então CRM focado na gestão do relacionamento com clientes e consumidores, e o PRM direcionado para as estratégias que a organização precisa direcionar para os seus fornecedores, parceiros, acionistas. Então trazendo aí a ideia do relacionamento como um ponto muito importante dentro de um sistema empresarial.
sistemas empresariais, BI e BSC, são dois sistemas também importantes dentro dessa ideia de sistemas de informação. São sistemas que trazem aí a relevância de pensar estrategicamente as organizações, como fazer uma análise de tendência, como gerenciar melhor o desempenho da sua organização. Então são sistemas muito importantes para que você consiga mensurar a performance organizacional, estabelecer indicadores que possam demonstrar a relevância do seu sistema, das suas informações. Então são pontos importantes que a gente traz nesse momento. Vamos colocar aí no quadro. Primeiro deles, indicadores balanceados de desempenho, conhecido como Balance Scorecard, BSC. Ele consiste em uma filosofia, um método de gestão, vamos pensar assim, e que isso deve ser inserido em um sistema de informação para que você consiga mensurar a performance da sua empresa. Então, por que ele é trazido como uma filosofia, um método de gestão? Porque ele traz um sistema de medição de desempenho baseado em 4 pilares. Então, é preciso que haja uma dimensão financeira. Então, o gestor precisa definir indicadores financeiros para que ele consiga traduzir todo o resultado financeiro, orçamentário da sua empresa, indicadores que possam atuar a respeito dos clientes, se eles estão satisfeitos, se eles estão recebendo aquilo que a empresa promete, quais são as informações a respeito dos clientes, dos processos internos. É preciso gerenciar, mapear todos os processos internos na sua organização, processo de comunicação, de produção, de logística, e toda a ideia de aprendizado e crescimento organizacional. Qual é o nível de aprendizado, de experiência e como mensurar isso dentro da sua organização. O BSC ele traz uma metodologia que ajuda o gestor a definir indicadores nessas 4 dimensões, por isso um sistema integrado de medição de desempenho. Uma estrutura aí ilustrativa a respeito do BSC. BSC é uma ferramenta criada nos anos 90 por Kaplan e Norton, são os criadores aí dessa ferramenta, e ela até hoje é muito utilizada dentro das organizações. É preciso que haja os pilares financeiros, processos, aprendizagem e clientes. Essas são as dimensões do BSC. Nós temos aí, do ponto de vista de clientes, mensuração da satisfação clientes internos e externos. Você deve direcionar a sua missão, visão e estratégia versus nicho, segmento e público-alvo. Então, buscar indicadores que possam trazer essas relações. Então, nível de satisfação de cliente, retenção de clientes, aquisição, índice de reclamações, participação de mercado. São alguns indicadores que podem ser trabalhados aí na dimensão cliente. Na análise financeira, resultados econômicos financeiros, os objetivos financeiros a longo prazo, então indicadores de lucratividade, rentabilidade, retorno do investimento, payback, são alguns exemplos também de indicadores relacionados ao BSC. Nas dimensões cliente e financeiro, estou colocando aqui alguns exemplos para que você consiga implementar o BSC e definir esses indicadores. Será que você conhece de fato o nível de satisfação do seu cliente? Será que você consegue mensurar o nível de participação do mercado da sua empresa frente aos seus concorrentes? Então o BSC, nessas 2 dimensões, clientes e financeira, ela traz essa dimensão para que você consiga gerenciar essas informações e buscar utilizar isso no seu planejamento estratégico. Vamos voltar aí para o quadro. As outras 2 dimensões são os processos internos. Então, quais são os processos críticos da sua organização? Aquilo que você consegue melhorar para alavancar o nível de qualidade. Então, indicadores de produtividade, de qualidade, perdas, evolução nos seus processos. Então, existem inúmeros indicadores que podem ser importantes para você definir e mapear os seus processos internos. E a questão da aprendizagem e crescimento. É importante que o gestor faça análise do nível de crescimento e melhoria ao longo prazo. Por isso, nos sistemas empresariais, armazenando dados, fazendo análise do histórico da organização. Isso traz aí a possibilidade de uma excelência organizacional na medida que você consegue gerenciar as informações ao longo do tempo. Isso ajuda você a melhorar a sua qualidade, trazer aí inovações do ponto de vista dos seus processos. Então, alguns indicadores: clima organizacional, mensurar o nível de clima organizacional, o nível de competência da sua equipe, índices de retenção,
entre outros indicadores que a gente pode trabalhar na perspectiva do BSC. Então, uma ferramenta muito utilizada, uma metodologia de gestão criada nos anos 90 e que até hoje é muito utilizada pelas organizações, e com o apoio de sistemas empresariais, definindo esses indicadores, você consegue profissionalizar a sua gestão e mensurar qual é o desempenho do seu negócio. Então, quando a gente fala em análise de performance, de desempenho organizacional, a ferramenta do BSC certamente deve ser utilizada. E um outro sistema que eu trago aí no quadro é a inteligência de negócio, conhecida como BI, traz aí já uma perspectiva de uma visão sistêmica do seu negócio, informações integradas de todas as áreas, clientes, fornecedores, planos de expansão. Então o sistema BI ele possibilita mapear aí análise de cenário, detecção de erros, fraudes, gestão de risco. Então ele traz uma perspectiva mais ampla para a sua organização. Quando a gente fala em BI, a gente trata a empresa de uma maneira geral, relacionando todos os seus recursos, seus processos e suas pessoas. O BI ele é fundamental para uma estratégia, uma administração estratégica e tomada de decisão, e você consegue, por meio de sistemas integrados, gerenciar aí todas as áreas da sua organização. Então, com o apoio da tecnologia, com os modelos e métodos de gestão, você tem aí a engrenagem e a construção de uma inteligência organizacional. Business Intelligence são sistemas que conseguem realmente fazer uma análise mais ampla da sua organização, trabalhando com indicadores, gestão de suprimentos, gerenciamento em todas as áreas da sua organização, trazendo aí uma estrutura de conhecimento para o seu modelo de negócio. Situação, problema 3 e 4, voltando aí no caso da Dona Maria, que é especialista em elaboração de bolos e doces. E o objetivo agora é complementar a nossa análise. A gente já falou sobre sistemas integrados e gestão da cadeia de suprimentos. E agora é importante que a Dona Maria também pense na gestão do relacionamento, como ela vai se relacionar com seus fornecedores, como ela deve estabelecer um relacionamento com seus clientes, com os seus consumidores. Então, dentro dessa perspectiva, a gente traz essa reflexão agora. Vamos lá para o quadro. Então, a Dona Maria, ao conferir os números de sua empresa, ela percebeu queda nas vendas. Os clientes deixaram de frequentar a loja, então realmente aconteceu um problema e que ela ficou muito preocupada. Então, ela entende que o bom relacionamento é essencial, porém não possui informações sobre seus clientes. Então, olha aí a falta de informações sobre seu público-alvo, seus clientes. Como é que você vai direcionar uma campanha, estabelecer uma comunicação se você não conhece o seu cliente? Apenas achismos dela e da funcionária do atendimento. Então, é preciso estruturar, organizar dados, as informações a respeito dos seus clientes. E a comunicação apenas boca a boca, não tem ferramenta digital. Então, alguns pontos aí que a gente destaca nesse sentido. E o crescimento do negócio, o aumento da concorrência. Ela percebeu que alguns dos seus doces foram copiados, fizeram aí uns processos de benchmarking nos seus produtos. O fato de ser imitada trouxe aí redução de clientes. Então, o que ela começou a pensar? Será que precisa inovar? Que tipo de produto? Qual o tipo de segmento que eu devo atender? Entre outros problemas, incidente na devolução de um bolo estragado, sérios problemas de qualidade. Então, nós temos aí algumas situações que muitos gestores se deparam na abertura de um novo negócio, alguns desafios e que é preciso enfrentar. Então você, enquanto membro consultor da Dona Maria, o que você sugeriria para ela? Quais são os desafios nesse momento? Demonstrar as características e aplicabilidade desses sistemas e o quanto isso pode ser importante para a gestão do seu negócio. Então, de uma maneira geral, apresentar esses sistemas, gestão de relacionamento com cliente e fornecedores, análise de desempenho e sistema de inteligência do seu negócio, para que ela pelo menos tenha uma noção a respeito desses sistemas, entenda que é preciso estabelecer uma mínima relação com os seus fornecedores,
com os seus clientes. Hoje uma empresa que não conhece o seu público-alvo é muito difícil oferecer produtos e serviços que vão atender às suas expectativas. Hoje o consumidor está muito exigente, ele pesquisa inovações, ele busca realmente produtos e serviços que sejam diferenciais. Então, para isso, você precisa entender melhor as necessidades do seu público. Então, sistemas de gestão de relacionamento do cliente podem ser importantes. É preciso que você estabeleça parcerias com fornecedores, às vezes até concorrentes, para que você consiga tirar maior proveito de alguma matéria-prima, de algum setor específico, o qual